Leishmaniose tegumentária americana é com certeza uma das parasitoses que você estuda lá na faculdade quando está estudando a disciplina ou cadeira de parasitologia ou de microbiologia. Nessa aula aqui, brother, eu vou te explicar a biologia completa da leishmaniose. Então, se você é um estudante universitário e quer aprender essa bagaça, para considerar, deixe logo aí o seu like e, se puder, ative também o sininho das notificações para você receber os nossos próximos vídeos desse curso de parasitologia, beleza? Como eu falei, não é uma aula para o ensino médio, e sim para o ensino superior. Então, roda a vinheta dos parasitas Charles Darwin. Então beleza, pegou aí a sua caneta, o seu papel, o seu material. Antes de começar, eu quero esclarecer logo aqui algumas coisas. Olha só, todo o slide que eu vou estar usando aqui, você vai poder baixá-lo no meu site. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Uma outra coisa importante é que o livro que eu vou estar utilizando aqui como modelo é esse livro aqui, Parasitologia Humana, dessa primeira edição. Como podem ver, é um livro aí escaneado que também posso ceder para vocês esse livro aí em PDF. É proibido, mas se ninguém contar ninguém vai ficar sabendo, se é que me entende, eu não vou ser preso. Mas também posso dar para você esse livro. Eu estou dizendo isso porque vai ter aquele estudante chato que vai estar dizendo o seguinte: essa informação tu tirou da onde? Tirei do livro. Outra coisa, essa aula aqui ela é uma aula expositiva. Então não é aquela aula de pré-vestibular com dicasinha, não. Não, eu e você, a gente vai estudar junto para aprender o assunto, beleza? Então vai ter partes de fragmentos do livro que eu vou estar lendo com vocês para nós dois juntos entendermos. Você vendo aí, eu tô ligado já o que você vai estar pensando e eu vou estar tentando te explicar aquela parte do livro em específico. Dito isso, bora para a aula. Olha só, antes de iniciar a doença propriamente dita, você tem que lembrar que a leishmaniose ela está dentro de doenças de protozoários. E protozoários são organismos eucariontes que vivem em colônias e podem também viver de modo isolado. Ah, Patrick, que tu vai começar a aula com isso? Porque tem estudante que está vendo leishmaniose e não sabe nem quem é o ser vivo que passa essa doença. Então, são eucariontes que ocorrem em células isoladas ou em colônias. Unicelulares, eucariontes, é uma característica dos protozoários, mesmo eles fazendo parte do reino protista. A maioria é microscópica, só que vai ter espécies macroscópicas, vai ter espécie que vai estar vivendo dentro da célula e também fora da célula. São heterotróficos, ou seja, não tem cloroplasto, clorofila para poder fazer o seu carboidrato. Ele tem que comer alguma coisa. Então, ele come quando você está com algum desse tipo aí de protozoário no seu corpo, que é patogênico, ele acaba se alimentando das suas células. Anaeróbios e aeróbicos, ou seja, vão ter protozoários que vão utilizar oxigênio para poder produzir a sua energia, e vai ter aqueles que vão ser mais um metabolismo um pouco mais simples, que não vão necessitar de oxigênio. Por isso aí eu classifico como os anaeróbios e os aeróbios. Isso aí em termos mais biológicos, beleza? E podem ser parasitas, que é isso que pra gente que nos interessa. Esses protozoários podem se reproduzir de modo assexuado, que eu vou estar também explicando no ciclo biológico como acontece a reprodução do agente da leishmaniose. E aí é que está importante, as classes, que aqui é de um modo mais simplificado, para você também entender as nomenclaturas. Quando eu falar promastigota, mastigota, tu fica meio que boiando, isso está ligado ao grupo do protozoário em si. No caso, o grupo da doença leishmaniose, que vão existir vários tipos de gênero de leishmania, vai ser do grupo aí do filo Mastigófora, que são protozoários que têm flagelo. E como você pode ver, tem protozoário que tem cílio, tem protozoário que tem pseudópodes, que são a classe risópoda, e tem os esporozoários, que inclusive vai ter aí o que passa a
a malária. Mas o nosso foco aqui era somente você entender esse início, o que é o protozoário, você lembrar, né, o que é o protozoário, para você de fato entender agora a doença. Então, a doença ao qual você vai estudar agora é uma doença de um organismo desse grupo aí, do filo Mastigófora, que são protozoários que têm flagelo. Porque eu vou estar dizendo daqui a pouco que tem uma fase que tem flagelo, tem outra fase que não tem flagelo. Então, para poder você não ficar meio que perdido, eu estou só lhe situando agora aonde é que está o organismo pelo qual você vai estudar a manifestação da sua doença. Beleza? Então, outra coisa importante é acerca das doenças, né, que existem: a leishmaniose, doença de Chagas, giardíase, tricomoníase novo, duplicou aqui, doença de Chagas e malária são exemplos aí de doenças de protozoários. Mas nosso foco aqui hoje é a leishmaniose. E detalhe, que tipo? A leishmaniose tegumentar americana. Ó, só de curiosidade, esse slidezinho que eu mostrei agora ali há pouco é de ensino médio. Eu peguei aqui nas minhas coisas só para poder, tá ligado, a gente começar devagarzinho, porque senão tu fica doido. Nosso foco também aqui não é uma aula de 1 hora, não. É uma aula rápida para você poder aprender esse troço aqui rápido. Então, leishmaniose tegumentar americana, que também tem a sigla LTA, leishmaniose tegumentar americana. Isso porque vai ter a leishmaniose visceral americana, que vai ser uma outra doença que em outro momento eu vou falar para vocês. Então, é uma doença de característica zoonótica. O que isso quer dizer? Que passa de animal, passa de insetos para humanos, ou passa de insetos para animais, ou é uma doença de animais para humanos. Esse termo zoonótico ele é bem amplo. É considerada uma enfermidade polimórfica e espectral de pele das mucosas. Isso acontece porque irão existir diferentes tipos de leishmaniose tegumentar americana. E cada tipo, a sintomatologia ela é diferente. Você vai ver que uma é ulcerações na pele, outra é no rosto, beleza? Por isso que ela vai ser considerada esse tipo de enfermidade polimórfica. E aí tá uma imagem padrão acerca da leishmania. Olha, como eu falei agora há pouco, é um protozoário que vai possuir o flagelo. Esse mosquito aí é o mosquito que vai estar sendo o transmissor da doença. Não vamos aqui confundir transmissor com agente etiológico. Transmissor é aquele quem transmite a doença. Agente etiológico é o causador da doença. E aqui a gente tem a famosa úlcera de Bauru, que também você vai entender o porquê que recebe esse nome, e não calazar. Calazar já vai estar dentro aí da leishmaniose visceral, beleza? Então, olha só, com relação ao histórico dessa doença, é importante a gente também conhecer. Lembre que você vai aprender, relaxa, pegou a água, se acalma. Olha só, descrições da leishmaniose no 1º século depois de Cristo, na Ásia Central. Então é uma doença muito antiga, apesar de ela já ter sido totalmente elucidada. Quase que 98% já se conhece acerca dessa doença. As lesões encontradas nos doentes eram referentes de acordo com a região em que ocorriam. Então, inicialmente, a doença teve vários nomes. Aqui tem a ferida de Baal, o botão de Alepo na Síria, o botão de Bagdá no Iraque. Então percebam que diferentes nomenclaturas para o mesmo tipo de enfermidade, ok? Uma partezinha tirada do livro que nos remete a uma reflexão. A primeira observação dos parasitos pertencentes ao gênero Leishmania foi feita por Cunningham em 1885. Em casos de leishmaniose visceral na Índia. Em seguida, vários pesquisadores passaram a encontrar e descrever o parasito até que em 1903, Ross criou o gênero Leishmania. Então perceba aí a questão de sistemática como também é importante. Esse cara aí foi o cara que de fato batizou aí o gênero Leishmania. No mesmo ano, Wright descobre o agente etiológico do botão do Oriente. Olha só,
O nome aqui em questão nem é úlcera de Barreau e nem leishmaniose, ainda é botão do Oriente, incluindo no mesmo gênero com o nome de leishmania tropical. Então aí é só um histórico acerca da leishmaniose. Outro ponto importante é com relação ao Brasil. No Brasil, a leishmaniose era conhecida como cerqueira desde 1855, através do encontro de lesões de pele similares ao botão do Oriente. Em 1908, durante a construção da Estrada de Ferro do Noroeste do Brasil, em São Paulo, ocorreram numerosos casos, principalmente na cidade de Bauru. Tá vendo? Por isso que ficou conhecido como úlcera de Bauru. Meu amigo, se você vai apresentar um seminário sobre essa doença, esse slide aqui você vai usar na sua aula, porque tá pica. Beleza? Os quais foram nomeados por Gaspar Viana em 1911. E você vai ver que Gaspar Viana foi importante também para a nomenclatura de diferentes tipos de leishmania, como a leishmania brasiliensis. E este genial cientista brasileiro introduziu o tártaro emético como tratamento imediato das leishmanioses. Esse tratamento também vou estar citando hoje aqui na aula. Durante muito tempo, este foi a única droga utilizada como agente terapêutico da leishmaniose tegumentar. Esse livro que eu falei para vocês, ele é bom, só que ele repete muitas informações. Para quem já resumiu esse capítulo, percebe que repete várias informações em um mesmo capítulo. Você que já leu esse capítulo me entende, né? Beleza, então aqui foi um breve histórico acerca dessa doença. Vamos agora para os aspectos biológicos, beleza? A leishmaniose tegumentar americana é uma doença causada por um parasito do gênero Leishmania. Lembra? Quem foi que batizou? Ross. Ó, expliquei isso aqui. Ó. Então, esse gênero Leishmania, ele vai ser totalmente ramificado em diferentes tipos de doença. Você vai ver. O protozoário é de genético heterocênico, ou seja, esse protozoário, ele acaba passando por diferentes tipos de hospedeiro. Ele vai ter um hospedeiro intermediário e vai ter um hospedeiro definitivo, digamos assim. Isso acontece por quê? Porque no humano, eu vou citar aqui logo de cara o humano, o protozoário vai estar de uma forma e no inseto, que eu vou estar colocando aqui o birigui daqui a pouco, ele vai estar de uma outra forma. Por isso que nós dizemos que o ciclo dessa doença é heterocênico, porque passa por diferentes tipos de hospedeiro. Um ao qual tem um determinado tipo de maturidade e o outro tem outro tipo de maturidade. Você vai ver isso daqui a pouco, as transformações que acontecem. Beleza? Então, o hospedeiro vertebrado desse protozoário são roedores, cachorros e mamíferos, né? Roedores também são mamíferos, mas humanos em questão são também aí hospedeiros dessa doença. Então, por isso que é perigosíssimo ficar em regiões que tem essa doença. Beleza? Então, o hospedeiro invertebrado é esse mosquitinho aí. A fêmea dele é hematófaga, ou seja, bebe sangue para poder nutrir a ninhada que vai se desenvolver dentro dela, e ela acaba tendo que picar para poder beber o sangue. E é durante esse ato de se alimentar é que a fêmea acaba contaminando o hospedeiro vertebrado. Típico de qualquer doença de mosquito, não é verdade? Essas doenças de mosquito é comum aí a transmissão delas da mesma forma, né? Que é pica e as gotículas de saliva ou sangue do próprio mosquito podem entrar em contato com a pele do hospedeiro, que no caso é o vertebrado. Só que esse mosquito em questão vão ter particularidades bem interessantes. Beleza? Aqui é o birigui, viu? Antes de tudo, esse mosquito aí é o birigui, também chamado de mosquito palha. E também tem um gênerozinho aí que daqui a pouco eu vou estar dizendo para vocês, tá bem? Tudo é daqui a pouco, né? Relaxa. E aí tem os diferentes tipos de espécies que podem passar a leishmaniose tegumentar americana. Tem a leishmania brasiliensis, tem a leishmania guianensis, tem a leishmania Lainsone, tem a leishmania Chauí, tem a leishmania amazonensis.
Agora, interessante que essa nomenclatura que eu estou narrando para você, pode ser que o seu professor tenha dito de uma outra forma. Então, eu digo da forma que eu aprendi na faculdade. O professor leu para mim desse mesmo jeito e aqui eu estou replicando. Olha só agora esse pequeno detalhe. A Leishmania brasiliensis é a espécie mais endêmica aqui do Brasil e ela que vai ser responsável aí pela manifestação da leishmaniose tegumentar americana. Tudo bem? Agora bora aqui para uma informação importantíssima. Apesar da grande variedade de formas clínicas encontradas em pacientes com leishmaniose tegumentar americana, podemos agrupá-las em 3 tipos básicos. Aí volta lá para aquele poliformismo que eu falei para vocês. Olha esses diferentes tipos. Leishmaniose cutânea, a sigla LC. Leishmaniose cutaneomucosa, LCM. E leishmaniose cutânea difusa. Esses 3 tipos vão ter diferentes formas de diagnóstico para cada um desses tipos. E todos eles são promovidos pela leishmaniose tegumentar americana, ou por aqueles diferentes tipos de agentes etiológicos que eu citei agora há pouco. Estas formas clínicas são provocadas por diferentes espécies de leishmania e estão associadas ao estado imune do hospedeiro, como já dissemos isso antes. Beleza? Olha só. Isso aqui, ó, é ótimo para quem vai apresentar um seminário. Ótimo, para deixar seu professor logo assim. Porra, velho, ele pesquisou isso? É, negão. Se liga. A leishmaniose cutânea, que eu vou estar explicando daqui a pouco, que provoca as ulcerações na pele, ela pode ser transmitida através desses agentes etiológicos aí. A Leishmania brasiliensis, a Leishmania guianensis, a Leishmania laissoni e a Leishmania amazonensis. A leishmaniose cutaneomucosa, ela pode ser transmitida, né? Ela pode ser passada pelo leishmania, ou melhor, né? Ela pode ser causada, não passada, pode ser causada pela Leishmania brasiliensis e pela Leishmania, aqui ficou errado, ó, Leishmania guianensis. Isso daqui tanto pode cair em provas da sua faculdade, como são ótimas informações para você colocar nos seus trabalhos. E olha só, a leishmaniose cutânea difusa, que quem passa ela é a leishmaniose amazonensis. E com relação a sinais, esses aqui são os sinais, ó. A leishmaniose cutânea vai provocar na pele essas ulcerações. A leishmaniose cutânea, desse nome difícil, cutaneomucosa, vai estar provocando essas inflamações no rosto. Olha só a deformação no rosto aí dessas pessoas. E a leishmaniose cutânea difusa, ela não vai promover a questão de erupções ulcerosas, que nem acontece com a leishmaniose cutânea. Vai ser esse tipo aqui de manifestação, uma espécie de borbulhamento da pele, que tem um nomezinho também que eu vou lembrar e vou dizer a vocês. Então, olha que interessante. Você já viu aqui como é que cada paciente fica quando está contaminado com aquelas espécies de leishmania, ok? Vamos agora se aprofundar um pouco nas morfologias aqui do protozoário em si. Olha só. As formas amastigotas são formas que não têm flagelo. Lembre, eu falei que mastigota lá no começo da aula, mastigota é o grupo lá dos flagelados, só que existe uma etapa na biologia desse organismo, no ciclo de vida desse organismo, ao qual não vai ter o flagelo. E isso aí vai ser a que vai lascar com a gente, porque é esse negócio aí que vai entrar dentro dos macrófagos. Já tô dando spoiler do que vai acontecer. Então, nego velho, é isso que vai acontecer. Só vou ver aqui se está tudo aqui ok com a gravação, né? Porque vai estar dando pau aqui nas coisas. Beleza, tudo ok. Aqui, meu amigo, aqui eu tenho que olhar tudo para poder não ficar feio, né? O tamanho varia de acordo com a espécie, medindo entre 1,5 a 3
por 3 a 5,5 micrômetros. Olha só, muito pequeno. As formas promastigotas já vai ter um tamanho um pouco maior. Essa forma também ela vai ser encontrada no inseto. Cara, o ciclo é foda. O tamanho das formas promastigotas é variável, mesmo dentro de uma mesma espécie, seja no tubo digestivo do inseto, vetor ou em cultura. E vai estar medindo aí cerca de 16 a 40 micrômetros. Beleza? E a forma paramastigota, que não é uma forma intermediária com a mastigota não, beleza? Mas é uma forma que também vai estar aí no ciclo de vida desse organismo. E essa etapa aí é a etapa que basicamente o protozoário gruda lá no sistema digestório do vetor. Então você vai ter 3 formas, vamos lembrar: amastigota, promastigota e paramastigota. A forma paramastigota, ela, como você pode ver aqui nessa imagem que eu retirei do livro de Jaqueline Carneiro, ela acaba, do livro de parasitologia, ela acaba aí grudando na parede interna do vetor, beleza? Olha só, a reprodução desse organismo, ela é por divisão binária. Então, basicamente, é como se fosse uma mitose. Um organismo vai estar dando origem a outro organismo, beleza? Só que isso acontece de modo muito rápido. E as etapas de reprodução são bem específicas, dependendo do organismo ao qual o protozoário esteja. Nessa imagem aqui, que eu vou estar explicando para você, você vê aqui o inseto. E você vê aqui a forma paramastigota, você vê aqui a forma promastigota, e você vê aqui depois a forma promastigota. E é basicamente isso que acontece. O inseto ele se contamina com a forma promastigota, a forma promastigota se transforma em paramastigota, depois volta a ser promastigota e depois dentro do corpo lá do humano ela vai se tornar amastigota. Já dando spoiler do que é que acontece, mas eu vou te dizer aonde em cada lugar é que acontece a manifestação dessas formas, beleza? Olha só, a forma promastigota ela acaba sobrevivendo no trato digestivo do vetor. E quando, biologicamente falando, quando é que se sabe que essa forma está entrando em divisão? Quando ela acaba produzindo um segundo flagelo. Produzir um segundo flagelo é basicamente o sinônimo de que vai acontecer a divisão binária. E essa forma aí de promastigota, ela vai estar sobrevivendo no trato digestivo do vetor, que no caso é um inseto, é um mosquito lá do gênero Lutzomia. Beleza? A forma amastigota, essa forma aqui é do Satanás. É ela quem vai ficar dentro do macrófago e vai ser resistente ao macrófago. É impressionante isso. Então, acaba se perdendo o flagelo dentro do macrófago, sofrendo divisão binária, e a partir de uma amastigota surgem diversos tipos de amastigota. E vai promover, inclusive aqui, ó, como você pode ver aqui nessa foto, nessa imagem, o rompimento da membrana do macrófago. Justamente porque essa forma aí ela é resistente ao macrófago. Beleza? E com relação ao inseto, só mais por termos de curiosidade, o inseto é da ordem Diptera. E o que interessa aqui muito é esse gênero, que é Lutzomia ou Lutzmia. Vai também variar de que o professor falou. E esse insetozinho aí, cara, ele vive em regiões tropicais, vai existir aqui no Brasil, beleza? É tanto que a profilaxia dessa doença é ou evitar regiões que tem esse vetor, ou né, a casa tem proteção, usar repelente, também são aí profilaxias para se evitar o contato com esse mosquito, beleza? Então, no inseto você vai encontrar a forma promastigota e a forma paramastigota, encontrada no tubo digestivo. No vertebrado, você vai encontrar a forma amastigota, lá nos macrófagos. Aí a gente chama de sistema mononuclear fagocitário. Pode dizer. Esse slidezinho aqui para uma aula sua da faculdade tá, ó. Show! Tá aprendendo? Deixa o like aqui. Lembre, isso aqui não é uma aula, não.
É uma aula expositiva, a gente está aprendendo aqui juntos, organizando as ideias. Eu estou te ajudando, não estou só lendo não. Compreende? Vamos embora. Com relação ao ciclo do vetor, não vou falar agora do humano, vou falar do que acontece no vetor. Vamos entender como é que acontece para ele. Eles picam e o que é que vai acontecer dentro dele. Essa imagem aqui, imagem de Google, a gente pode perceber aqui que o mosquito pica a pessoa, acaba se contraindo com a forma promastigota e dentro do mosquito vai acontecer manifestações. Então, olha só, a infecção do inseto ocorre quando a fêmea pica o vertebrado para exercer o rastro sanguíneo e, juntamente com o sangue, ingere macrófagos parasitados. Macrófagos que naturalmente existem no nosso corpo, né? Fazem parte do sistema imunológico. E ingere as formas amastigotas. Olha só, rastro sanguíneo e, juntamente com o sangue, ingere macrófagos parasitados com a forma amastigota. Coloquei nessa imagem aqui. A forma que os humanos têm é a forma amastigota. No inseto, essa forma amastigota logo vai ganhar o flagelo, se tornando a forma promastigota. Mas não acaba por aí. Olha só, dependendo da espécie, do subgênero, essa forma promastigota ela vai poder ir para dois diferentes... Não é que vai para dois lugares diferentes, mas podem acontecer duas coisas diferentes. Para cada gênero, acontece uma coisa diferente. Existem mais gêneros, eu vou citar aqui só dois. Olha só, quando a forma mastigota se torna promastigota, nessa espécie aqui do subgênero Viana, é isso que acontece. Promastigota vai para o intestino e olha o que é que acontece. No intestino, a promastigota transforma-se em paramastigota no intestino, beleza? Paramastigotas transformam-se em promastigotas que migram para a faringe do inseto. Então, note que nesse subgênero aí, a forma promastigota, ela foi para o intestino. E lá foi onde aconteceu a transformação de promastigota para paramastigota. E depois de paramastigota para promastigota novamente. Ocorre metaciclogênese, que é quando de fato o protozoário vai ficar parasita, vai causar mal. Isso acontece porque ocorre diferenciações celulares com ele, beleza? Então essa metaciclogênese basicamente é como se ele tivesse saído de uma forma inativa para uma forma ativa, perigosa. E é o estágio infectivo, que é o que nós chamamos de formas metacíclicas infectantes, que é a que pode justamente sair pela saliva lá do inseto e infeccionar as pessoas. Beleza? O subgênero Leishmania é um pouquinho diferente. Aqui, a promastigota multiplica-se no estômago, não no intestino, como aconteceu anteriormente, onde também se transformam-se em paramastigotas. E vai acontecer no próprio estômago a metaciclogênese. Então, você pode estar dizendo no seu seminário que ocorre metaciclogênese tanto no intestino do inseto como no estômago. Estágio infectivo, formas metacíclicas infectantes. Eita, aula boa do caralho, doido! Promastigota dentro, olha só, já no ciclo do vertebrado. O inseto picou o humano. Lembra que a forma mastigota, logo que o inseto é contaminado, ele já muda. Então, o inseto infecciona os humanos com a forma promastigota. Dentro de 4 a 8 horas, estes flagelos são interiorizados pelos macrófagos teciduais. Então, assim que acontece a picada, vai acontecer toda uma inflamação em cima disso, eu vou estar explicando, e os macrófagos acabam aí fagocitando esses flagelados, no caso, esses protozoários flagelados. Olha só, esse protozoário, ele é foda demais, olha só. Sucesso da infectividade das promastigotas metacíclicas. Eu vou estar explicando para você
o quão a saliva desse mosquito ela é foda. Ela é tão foda que ela inibe até mesmo a ação imunológica do corpo humano. E as formas promastigotas são tão pauleiras de um jeito que conseguem resistir até o ambiente interno dos macrófagos. Bicho! O macrófago fagocita as formas promastigotas e rapidamente elas se transformam em formas amastigotas. Dentro do vacúolo fagocitário dos macrófagos, as mastigotas dentro do vacúolo fagocitário dos macrófagos, as amastigotas estão e resistem à ação destruidora dos lisossomos. Como eu havia falado há um tempão já. Esse protozoário ele é muito resistente. Até a ação do lisossomo, né, que é uma organela relacionada à defesa ácida, pH muito baixo. E esse protozoário acaba conseguindo sobreviver. Diga-se, ele não é o picão das galáxias. Beleza? Então, multiplicação por divisão binária ocupando todo o citoplasma dentro do macrófago, rompimento da membrana do macrófago e liberação das formas amastigotas, que são novamente fagocitadas. Então, vai rompendo, vai liberando mais formas amastigotas e mais macrófagos vão aí se infectando com as formas amastigotas e com eles vai ficar acontecendo a mesma coisa. Mas é claro, até o corpo da pessoa acabar tomando de conta da situação. Beleza? Então você viu aí o ciclo, né? O que acontece com o inseto e o que acontece com os humanos. Eu podia parar aqui a minha aula, porque basicamente grande parte dos estudantes querem saber só isso mesmo. Mas eu vou continuar aqui para dar detalhes de informações que eu falei até agora. Olha só, com relação à interação do parasito com as células hospedeiras. Aqui eu tenho uma imagem desse inseto, que é um flebotomínio, que é um inseto que vai justamente aí promover a transmissão dessa doença. E esse cara tem um detalhe muito importante. Devido ao curto aparelho bucal, os flebotoníneos são incapazes de canular pequenos vasos de derme. Então é tão pequenininho que não chega a furar nenhum vaso. Isso acaba causando um grande estrago na região que ele pica. Então já está conseguindo entender, ó? Tegumentar, tá ligado? Olha só, a saliva poderosa. Esse bicho, aqui já em termos realmente biológicos, esse inseto aqui tem uma saliva totalmente poderosa, rico em proteínas do complemento e também anticorpos IgG e fibronectina. Essa fibronectina é a pica das galáxias, repare. E também vai possuir uma substância vasodilatadora, que é a maxidilan, que vai ser importante para promover a infecção, vai estar ajudando, bicho, é impressionante, vai estar ajudando na manifestação, ou melhor, na contaminação do protozoário no corpo humano. Olha só, a maxidilan exerce um papel, maxidilan, eu coloquei ali com N, coloquei ali com M, pequeno erro ortográfico, exerce um papel de imunomodulador da resposta imune, inibindo a secreção de citocinas tipo 1, e essa 1 ela pode se dividir em IL-12 ou INFY. Para quem não lembra, citocinas são anticorpos. Então acaba inibindo aí a secreção de anticorpos, então a doença vai acabar se alastrando. Dessa forma, as citocinas do tipo 1 agem suprimindo a resposta imune celular, favorecendo o sucesso da infecção. Então repare que é até complexo esse lance de infecção, de resistência da infecção desse organismo aí. E já li artigos anteriores que justamente falam da beleza do encanto, bicho, que é tão formidável a questão da contaminação com esse negócio. Justamente por a saliva desse inseto ter esse tipo de agente. Os anticorpos da classe IgG e as fibronectinas participam do processo de adesão das promastigotas, a forma que está entrando, infectantes ao macrófago por meio de receptores para a porção FC das IgG.
Note toda a questão de especificidade de contaminação. A saliva do inseto é importante para a adesão da forma promastigota dos macrófagos. Velho, é foda, viu? Aí aqui é mais um texto que eu retirei do livro, que vale a pena só a gente ler aqui e bater o martelo no que eu acabei de explicar para vocês. As diversas espécies de leishmania são capazes de ativar o complemento, tanto pela via clássica como pela via alternativa. Os fatores de complemento, principalmente o C3 e os seus produtos de clivagem, C3b, C3bi e C3dG, favorecem a fagocitose, uma vez que os macrófagos possuem receptores específicos para os mesmos. Então note que toda a questão de fagocitose pelo macrófago está relacionada a fatores diretamente ligados também à saliva do inseto. O complexo lítico final do complexo C5-9 é capaz de aderir à superfície dos promastigotas e provocar a lise dessas formas. Entretanto, os lipofosfocasarídeos, meu Deus, lipofosfosacarídeos dos parasitas interagem na inserção do complexo C5-9. Provavelmente por impedimento histérico produzido pelo espaçamento LPG. O professor tá sem domínio, tá lendo. Não, bebê. Eu peguei uma parte do livro que explica a citologia da doença e coloquei aqui pra gente. Só isso. O que está narrando aqui são especificações de membrana plasmática que fazem com que aconteça a interação do macrófago com a forma promastigota. Traduzindo, foi isso que acabou de dizer aí. Beleza? Além do Vala, meu Deus do céu! Além do Além do LPG, a glicoproteína GP63 e alguns carboidratos, como a fucose e a manose, estão envolvidos com a ligação do parasito com as células hospedeira. Olha só. A penetração da célula por meio de receptores para estes ligantes resulta em uma forma de escape da leishmania, uma vez que dessa forma o mecanismo microbicida de explosão respiratória dos macrófagos não será ativado. No interior dos fagossomos, as formas promastigotas transformam-se a mastigotas, que sobrevivem e se multiplicam dando início à infecção. Neste papel de sobrevivência destacam-se a LPG devido à sua ação inibidora das enzimas hidrolíticas da proteína sinase C, enzima responsável pelo início da explosão respiratória. LPG, lipofosfosacarídeos. Meu Deus do céu, para que isso, homem? Aqui é mostrando para você como acontece a questão de reação de macrófago com outras células de defesa do nosso corpo, células imunológicas, como os linfócitos TCD4, bem conhecido para quem já estudou AIDS, né? Todas as respostas imunológicas estão elucidadas acerca desse agente aí, a leishmania. Olha só, macrófagos apresentam os antígenos aos linfócitos TCD4. Então, o macrófago, além de ele atuar na questão de fagocitar a forma promastigota, ele também vai estar apresentando aí aos linfócitos. Só que vai acontecer dois tipos de mecanismos que são bem interessantes para a questão de produção de anticorpos. Vamos aqui, ó, imagem do livro de Junqueira e Carneiro. Vou colocar aqui o ponteiro. O esquema acima nos mostra os possíveis padrões de resposta. Aí tem o TH1 e o TH2, que podem ser observados em diferentes acontecimentos de infecção por leishmania. Olha só, aqui eu tenho A, células do sistema monofagocitário, que no caso são os macrófagos.
fazem a apresentação do antígeno, que no caso é a leishmania, aos linfócitos. Beleza, aí tá aqui. Após a apresentação, o linfócito T helper pode desempenhar dois tipos distintos de resposta. Aí aqui eu tenho os dois tipos. Olha só, a resposta TH1 é caracterizada por um perfil de citocinas típicos com aumento de INF gama, delta, beta, acho que é delta, né? Esqueci, NF gama, alfa, beta, gama. Enquanto a resposta do TH2 é observado um aumento de IL-10 e IL-4. Ou seja, você vai perceber que tem mais anticorpos nessa segunda via aqui, na TH2. O padrão de resposta de TH2 parece induzir a atividade policional das células B nas leishmaniose difusa e visceral. Ou seja, para sinalizar e de fato também matar esse agente, ocorre também a questão da apresentação do antígeno através do macrófago, que vai estar apresentando essas formas aí de linfócitos TCD4, que vai ser subdividido de acordo com as citocinas que eles produzem. Citocinas são os anticorpos que ele vai produzir para poder ajudar no processo de eliminação desse agente etiológico, ok? Olha só, a resistência do hospedeiro está associada à ativação seletiva e diferenciação de células efetoras, T helper, CD4. Aí tem a TH1, nas quais secreta um padrão de citocinas específicas. Aí aqui tem o padrão dele, ó. Esse aqui é o padrão de citocinas do TH1. Aqui e conhecidos. Por outro lado, a suscetibilidade à infecção está relacionada com a resposta das células CD4-TH2, que secretam citocinas específicas. Então tá aqui a delas. Então aqui eu tenho a suscetibilidade e aqui eu tenho a resistência. Dois padrões de resposta imunológica. Isso também vale destacar que nessa doença irão existir respostas humorais, que acontecem fora das células, e respostas celulares, beleza? Tanto vai ter imunidade humoral como umidade, né? Vai ter imunidade humoral e meu Deus do céu, tô travando aqui, calma. Imunidade humoral e imunidade celular. Gente, eu sou gago, né? Se eu sou gago, deixa o like, porque aqui é gagão e é foda, né, velho? Com relação à epidemiologia, estamos acabando já. Aqui eu coloquei só uma imagem de hoje, né, do Google, mostrando aqui o padrão da presença da leishmania cutânea aqui no Brasil e aqui a visceral. A profilaxia vai estar consistindo também com relação a evitar o contato com o mosquito, regiões, desmatamento, que promove a migração do mosquito de uma região para outra, beleza? E com relação ao diagnóstico, que também aqui é mais para finalizar nossa aula. O diagnóstico pode ser clínico e pode ser através da observação do paciente, porque dependendo de onde se encontre as ulcerações, digamos assim, vai ser classificada a doença. Lembrando que esse diagnóstico clínico pode ser confundido com outras doenças, por isso que ele não pode só ser exclusivamente utilizado. Pode ser feito com base nas características de lesão que o paciente apresenta. Diagnóstico laboratorial, que vai ter o exame direto com o esfregaço dos corados, vai ter também uma raspagem na questão do tecido e também a questão de produzir um meio de cultura daquele agente lá que você acha que é a leishmania. Isso tudo vai estar dentro do diagnóstico laboratorial. E também a questão da pesquisa do DNA do parasito, através aí de vários métodos, o de PCR, né, que já entra dentro dos métodos de biotecnologia, também são usados nesse processo. E um bem conhecido é esse método imunológico do tipo teste de Montenegro, que ainda hoje ele é utilizado. O teste imunológico mais utilizado no Brasil tem sido o teste
intradérmico de Montenegro. Este teste avalia a reação de hipersensibilidade retardada do paciente e é utilizado para o diagnóstico ou para o monitoramento de programas de vacinação contra a leishmaniose tegumentar americana. Ora, realizada no Brasil. Sua sensibilidade varia entre 82,4% a 100%, de acordo com os vários trabalhos realizados, e esta variação pode ser atribuída a diferenças na preparação do antígeno utilizado. Se você for fazer um trabalho sobre essa doença, eu sugiro que você aborde mais a questão desse teste, que aqui eu coloquei mais só como informação paralela, beleza? Porque acaba sendo uma informaçãozinha que você pode estar dando no seu seminário, ok? O tratamento, como eu já coloquei lá no início, há um bom tempo ele já existe. O tratamento foi introduzido pelo médico brasileiro Gaspar Viana, com o uso de antimonial tártaro-emético. Esta droga, durante muitos anos, se constituiu a única arma terapêutica em todo o mundo. Atualmente utiliza-se a antimonial pentavalente, glucantimio. E vai acabar usando esse medicamento aí, beleza? E esse texto aqui eu coloquei mais para caso você queira ver depois, é com relação à imunoterapia, que também vai entrar no caso aí de vacinas, que também são aplicadas em animais. Gente, cansei, nossa! Basicamente, essas eram as informações que eu queria passar para você nesse momento aqui de estudo comigo. Quando eu fui fazer essa aula, gente, eu fiz essa aula pegando o livro, lendo, vendo outros artigos, outros livros e aprendi muita coisa. Meu foco aqui justamente é te ajudar. Eu não sou professor universitário. Tipo, o professor universitário, ele estuda, ele é formado basicamente em parasitologia, ele vê isso direto. Eu não, eu sou um mero professor de biologia, mero não. Eu sou um professor de biologia que de modo gratuito fiz para você essa resenha desse livro e trouxe aí para poder você aprender junto comigo. Espero que algumas informações tenham ficadas. Aqui não ficou, pode comentar aqui embaixo. E caso você queira acrescentar alguma coisa nessa aula, comente também aqui embaixo que eu acho bacana. Até a próxima aula, com a próxima doença. Deixe o seu like, comente, beijo, valeu e até a próxima.